Olá, eu espero que todas e todos estejam muito bem. Vamos para a nossa quinta aula do estudo do Trilha de Aprendizagens 2 e hoje nós vamos estudar as páginas da página 33 até a página 39. Sou a professora Michele Pilon, professora de língua portuguesa. Então vamos estudar um pouquinho sobre crônica, tá? Então, quando nós estudamos os gêneros literários, nós aprendemos que a crônica, ela é um gênero textual híbrido, ou seja, ela circula tanto na esfera literária quanto na esfera jornalística. Então, ela traz as características um pouco de cada, né? Ela é uma narrativa, ela é uma narrativa que faz parte do gênero literário, né? Que são características de gêneros literários, a questão de trazer emoções, sensações, críticas, porém ela também faz parte do gênero textual jornalístico, porque ela circula, né? Ela é vinculada na imprensa, onde tem como objetivo informar algo, né? Que é uma das características dos gêneros textuais jornalísticos. Então, elas faz parte das duas esferas, tanto a literária quanto a jornalística. Então, na literatura e no jornalismo, uma crônica é uma narração curta, produzida essencialmente para ser vinculada na imprensa, seja nas páginas de uma revista, de um jornal ou mesmo no rádio. Possui, assim, uma finalidade utilitária e pré-determinada, agradar aos leitores, dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se assim, no decorrer dos dias ou das semanas, uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem. Então, quando a gente gosta, né, tem alguma atração pela escrita daquele cronista, a gente passa a acompanhá-lo. Então, a gente já sabe em qual jornal, qual coluna sempre tem a crônica dele, se é semanal, se é quinzenal, se é diária, e a gente passa a acompanhar. Como a gente acompanha séries no Netflix, na televisão, como a gente acompanha novela, livros, né? Então, a crônica, ela tem essa característica. E o uso de poucos personagens, muitas vezes nenhum. Às vezes o cronista está só te contando algo que aconteceu com ele. Caráter crítico sobre comportamentos e situações, né? Ele traz aí um pouco de teor de criticidade. E são textos de fácil compreensão, curtos e objetivos. E o uso do humor crítico, irônico e sarcástico sempre é notável. Em suma, a crônica, além dela ser uma narração curta, ela prende o leitor, porque ele te conta algo, muitas vezes traz humor, algo engraçado e traz cenas do cotidiano, né? Então você se vê ali naquela história, já aconteceu com você, ou poderia ter acontecido, ou aconteceu com alguém da família, um colega, então ele traz esse teor, né, que traz um pouco de humor. Essa questão do cotidiano são características, né, marcantes aí de uma crônica. Então, eu vou pedir para vocês irem acompanhando, tá? Na apostila. Vamos ler aqui a crônica. Chama Crônica de um Jovem Salvo pela Literatura. Sou quem sou graças aos livros, se não fossem eles, eu estaria a 7 palmos abaixo da terra. Nasci em uma família onde a leitura vinha em último plano. O máximo que acontecia era um dos meus tios, que aos domingos, durante o café da manhã, abria um jornal, o extinto Diário Popular, e ficava ali, a folhear durante horas. Mas isso não durou muito, pois ele acabou ficando desempregado e o primeiro corte de gasto foi o jornal. Um outro tio, que hoje é padre, fora durante alguns anos coordenador da sala onde estudava e muito amigo dos professores e diretores. Sendo assim, ganhava muitos livros. Às vezes chegava em casa com uma caixa fechada de livros novos. E eu nem aí com nada. Só queria mesmo era saber de empinar pipa, jogar bolinha de gude, rodar peão, brincar, brincar e brincar. Lembro que o primeiro livro que fui obrigado a ler, e não li, foi indicado pela professora de literatura, quando eu estava na quinta série. Ela passou o livro no início do bimestre e no fim dele iria dar uma prova. O tempo foi passando e nada de eu ler o livro. Até que no domingo que antecedia a prova eu resolvi pegar a obra. Antes, porém, havia perdido a pipa que empinava.
Então lá fui eu, naquela tarde calorosa em que o céu azul era completado pelas pipas e pelos pássaros que voavam no ritmo do vento. Peguei o livro, observei a capa, vi a página de rosto, li a primeira página, passei a página do meio e olhei para um lado, para o outro, fui até a página final, li, fechei o livro satisfeito. Bom, dá para tirar metade da nota, pensei sorridente. No dia seguinte, a professora mal deu um bom dia, toma-lhe a prova. Resultado? Não consegui responder nenhuma pergunta. Com isso, eu cheguei à conclusão de que quando se faz algo que é obrigatório, não rende e não se produz nada. Em 1998, mudamos de Itaquera para Suzano e mesmo assim continuei trabalhando como um cobrador de lotação onde eu morava. E para isso pegava os trens da CPTM às 4 da manhã. Só que os 3 anos depois, chegou um momento em que não aguentava mais ficar olhando para a cara das pessoas dentro do vagão e não conseguia cochilar. Precisava fazer alguma coisa para passar o tempo. Aquilo ali estava ficando um marasmo dos diabos. As pessoas, quando não estavam dormindo ou estavam jogando baralho, e até hoje não sei jogar, a não ser o 21, que muitos conhecem pelo nome de burrinho, ou fofocando ou falando das novelas. E foi então que comecei a prestar atenção em algumas pessoas que liam livros ou riscavam revistas de passatempo. Pedi um livro para o meu tio, que tinha vários debaixo de sua cama. Ele negou, dizendo que eu não iria ler e que iria era estragar os livros. Deixe estar, eu dou um jeito, disse para mim mesmo, com um riso sarcástico. E foi quando ele deu uma saída, entrei no quarto e peguei um livro. Comecei a ler no trem, apenas para passar o tempo. Alguns dias depois eu já reclamava quando a composição chegava na estação de Itaquera. Poxa vida, podia ter mais uma estação para eu ler pelo menos mais uma página. E virei leitor de fato. Lia não mais para passar o tempo, e sim por prazer e busca de conhecimentos, e assim os livros foram sumindo das caixas debaixo da cama do meu tio. Até hoje ele não sabe disso, aliás, até o momento que ele ler esse texto. Sempre fui bom em redação. Escrevi histórias com muita facilidade na época da escola, só não gostava de ler ou não me ensinaram a gostar. Então eu comecei a colocar no papel tudo aquilo que via no meu cotidiano, todas as cenas de injustiças sociais. Assim me sentia vingado, pois eu estava num momento de inquietação e conflito. Meu padrasto havia acabado de desaparecer e eu virara chefe de casa, o único que tinha um emprego informal e com 19 anos de idade. Precisava fazer alguma coisa para me extravasar. Ou eu partia para o lado da pólvora, crime, ou para o lado do açúcar, cultura. Optei pelo açúcar, que às vezes é um pouco amargo. Então, todas as coisas que eu tinha para dizer colocava no papel em forma de rap ou de texto literário e não mais me sentia pequeno. A partir daí, percebi que eu poderia fazer um estrago muito maior com a literatura, o contrário se eu tivesse ido para o crime. E assim comecei a ser mais seguro de mim mesmo, dono de minhas atitudes e dos meus atos. E toda vez que eu estou em algum lugar público e abro um livro, me sinto todo poderoso, como se eu tivesse o bem mais precioso do mundo. E tenho. O modo e as técnicas de como escrever e eu aprendo lendo. O talento já veio comigo, só precisava aperfeiçoar a cada dia. 3 anos e meio depois de tudo isso, lancei o romance Graduado em Marginalidade, meu primeiro livro. No ano seguinte, em 2006, lancei uma obra de contos intitulada 85 Letras e um Disparo. Antes, porém, participei de vários concursos literários e fui premiado em muito deles. Sou quem sou graças aos livros. Se não fosse eles, eu estaria 7 palmos abaixo da terra. E hoje procuro mostrar a muitas pessoas o que um livro pode fazer na vida de alguém. Eles salvaram a minha e continuam salvando. A literatura também salva. Este é o meu testemunho. Então, quem escreveu esse texto foi o Sacolinha. Tá? E realmente o testemunho e a narração dele é verídica. Os livros salvam, né? Muitas vezes a gente tem duas saídas, a gente enxerga duas saídas, né? O mundo do crime ou o mundo da cultura. E o mundo da cultura,
ele faz um estrago maior do que o mundo do crime, porque lá a gente se sente poderosos e conseguimos vingar as injustiças que o mundo nos trazem, né? Vale muito a pena. Então vamos responder na apostila. Os cronistas, ao escreverem seus textos, procuraram tratar acontecimentos do dia a dia. Na crônica de Sacolinha, qual é o assunto abordado? Então, como eu já expliquei anteriormente, uma das características da crônica é tratar do cotidiano, ela fala do dia a dia, né? E qual é o assunto que o Sacolinha nos conta? B. O que você compreende pela expressão destacada no trecho? Sou quem sou graças aos livros. Se não fossem eles, eu estaria a 7 palmos embaixo da terra, porque provavelmente ele afirma isso. Então, o que ele quis dizer com estar a 7 palmos abaixo da terra? Por que ele estaria, né, se ele não tivesse optado pela cultura? C. Na passagem, mas isso não durou muito, pois ele acabou ficando desempregado e o primeiro corte de gasto foi o jornal. Normalmente, quando há corte de gastos em uma família, uma das primeiras opções está relacionada ao universo da leitura, que é considerado muitas vezes um gasto desnecessário. Posicione-se a respeito, discutindo acerca das desigualdades no país. Ótima pergunta. Será que não faz parte de um plano desse sistema com que nós, né, pobres, né, assim que sentir uma dificuldade, a gente já exclua a literatura, os livros? Será que não faz parte desse sistema fazer com que a gente fique cada vez mais ignorantes, sem cultura, sem sabedoria? Será que isso não faz parte? Então, comecem a refletir, vamos posicionar esse respeito. Qual crítica é feita pelo autor em relação à obrigatoriedade da leitura que diversas vezes são observadas em salas de aula? Então, ele coloca ali que o primeiro livro que ele teve o contato foi o livro que a professora de literatura dele da 5ª série obrigou ele a ler, e mesmo assim ele não leu. Então, eu quero que vocês teçam aí uma crítica, né? Qual crítica é feita pelo autor em relação à obrigatoriedade? Ele acha que é bacana? Ele acha que dá certo, que dá resultado a obrigação? Por exemplo, você é obrigada a ler o livro, ou ele acha que não, tá? Na E, a linguagem informal é mais espontânea, sendo mais utilizada em situações cotidianas. Em qual dos exemplos a seguir ela se faz presente? Então, nós temos a linguagem formal, que é aquela linguagem onde não é aceito nenhuma gíria, nenhuma abreviação, e já a informal, ela é até parecida com a oralidade, né? Então, eu quero que vocês coloquem aí um X em qual exemplo dessas frases trazem a lembrança da linguagem informal, em qual ela faz presente, tá? Põe um X. O poeta Sérgio Vaz, em sua página do Facebook, afirmou: inclua a leitura na sua dieta. O cérebro também precisa de leitura. Qual a semelhança entre essa citação e a crônica do autor Sacolinha? Os dois autores, tanto o Sacolinha quanto o Sérgio Vaz, eles são escritores periféricos, eles são de periferia, né? Assim como nós, e são escritores e poetas, né? O Sérgio Vaz é poeta também, fantásticos. Então, eles trazem aí uma mensagem para vocês, tanto na crônica do Sacolinha quanto nessa frase do Sérgio Vaz. Qual é a semelhança dessa mensagem dita pelos dois? Na G, o fato que fez o autor da crônica ler o livro indicado pela professora foi, né, medo de tirar uma nota ruim, ter perdido a sua pipa, perceber que estava atrasado com a leitura, a tarde estar ideal para a leitura de um livro. O que fez o autor, né, o Sacolinha, ler, entre aspas, porque ele não leu, o livro indicado pela professora? Peguei o livro, observei a capa, vi a página de rosto, li a primeira página, passei para a página do meio e... Os usos dessas reticências, eles estão indicando angústia, impossibilidade, raiva ou desmotivação. Então, ó, quando ele usa esses 3 pontinhos, que são as reticências, o que neste caso está indicando? Está indicando angústia, impossibilidade, raiva ou desmotivação?
E, em relação ao uso das palavras mas no trecho, mas isso não durou muito, pois ele acabou ficando desempregado e o primeiro corte de gasto foi general, pode-se afirmar que esse mas, ele introduz uma ideia de explicação em relação ao período anterior, pode ser substituído pela palavra e, sem que ocorra alteração de sentido. A palavra introduz uma ideia oposta em relação ao período anterior, ou pode se substituir pela palavra afinal, pois inicia a última oração do período. Então, veja qual alternativa está correta, tá? Em relação ao mas. O ideal seria você voltar no texto, ler a frase anterior a essa que tem o mas isso, para ficar mais completo, tá? Cite um trecho que comprove o que foi afirmado no título da crônica. Então, qual é o título da crônica, né? E ache um trecho que comprova que realmente foi afirmado esse título. Na K, normalmente ouvimos ou lemos que o adolescente não gosta de ler. Você concorda com essa afirmação? Sim, não e comente. E na última, a escola é um dos espaços que mais promove o acesso aos livros. Porém, ainda há muitos estudantes que não se sentem atraídos pela leitura. Na sua opinião, o que a sua escola poderia fazer para ajudar a reverter essa situação? Então, reflitam bastante, tá? Não façam essa questão corrida. Quero a opinião de vocês. Quero pelo menos 2 dicas. O que a escola pode fazer para ajudar a reverter essa situação? Para incentivar a criarmos, né, mais leitores, tá bom? Então é isso, um grande abraço e bom estudo e até a próxima aula.